Pastor Gilmar, a paz do Senhor. Eu pedi ao Senhor oração aquele dia que eu estava em crise. Eu tinha tido 5 crises naquela noite. Não tinha ar, não passava água na minha garganta, não passava nada. Eu tinha muita saliva, mas eu tinha que cuspir porque não passava. A traqueia fechou. E eu tive muita crise de falta de ar, pastor. Mas o tempo todo eu acreditava e pedia a Deus para me tirar daquela crise. E Deus é maravilhoso, porque nessa mesma manhã eu fui ao médico às 10 horas, fui ao médico e pedi muito na minha caminhada, porque eu já tinha ido a vários médicos, passado naquele dia mesmo eu tinha estado no hospital. E nesse dia eu fiz uma oração pedindo um médico pedindo a Deus que usasse os médicos, que fosse da mão do Senhor aquele médico, que desse inteligência para aquele médico, para entender tudo o que estava acontecendo comigo, porque eu já estava assim muito fraca, pastor. Eu não conseguia comer, eu só passando muito mal, e era assim como se eu lembrei daquele versículo, daquele filho daquele senhor, aquela criança que debatia uma hora no fogo, uma hora na água, e quando Jesus perguntou para o pai, ele pediu que os apóstolos orassem, e Jesus falou para ele, e os apóstolos não puderam tirar, fazer com que o filho dele fosse curado, mas ele chegou perto de Jesus e pediu, e Jesus falou com ele assim: se você crê, ele pegou e falou assim: Jesus, se tu podes, cura o meu filho. Ele falou assim para Jesus. Aí Jesus falou: se tu podes, aí ele falou assim: Senhor, me perdoa a minha falta de fé. E eu comecei a pedir, fiquei muito com essa palavra, e comecei a pedir a Deus que Deus me curasse, e que na hora que eu estava indo ao médico, eu pedi também que Deus usasse aquele médico, dando inteligência de Daniel, que descobria casos difíceis, dando inteligência, conhecimento. Pastor, eu estava assim com a garganta, com a minha garganta inflamada e tudo, mas o que eu mais tinha não era nem a garganta inflamada. O que eu mais estava vivendo naquele momento e eu não sabia, não podia. Se alguém me falasse, eu não acreditava. Eu estava entrando numa crise de pânico. Era uma crise de pânico muito grande que eu tive. E que fez, claro, com toda a crise, com toda a falta de ar, com tudo aquilo, fez com que a minha traqueia fechasse e eu não conseguia nem respirar. Mas assim, eu louvo a Deus por ter o canal, esse canal, por saber que irmãos estavam orando por mim, que eu não estava sozinha. Pastor, muito obrigada, porque eu sentia realmente o demônio querendo ceifar a minha vida. Pastor, teve uma madrugada que eu fui para o meu quintal, eu pensei que ali eu já não, eu ia cair, porque eu não tinha mais. A falta de ar estava vindo com muita intensidade e eu ficando cada vez mais tempo com aquela falta de ar. Eu não conseguia respirar, não conseguia passar ar no meu nariz. Pastor, eu louvo a Deus pela vida do Senhor. Continua mesmo, pastor, sendo essa bênção nas nossas vidas. Continua mesmo pedindo a Deus por nós, pelo canal de oração, por cada irmão que orou por mim. Porque assim, minha voz tá fraca, claro, eu ainda tô fraca, mas Deus não permitiu que eu tivesse mais a falta de ar. Depois daquela hora que eu pedi ao Senhor oração, Deus não permitiu que eu tivesse mais a falta de ar. Eu não tive mais falta de ar. Deus tirou a minha falta de ar antes que eu chegasse no médico. A última hora que eu tive a falta de ar foi aquela hora que eu pedi ao Senhor oração e eu não tive mais falta de ar. Então eu louvo a Deus por quem orou minha vida, por minha vida. Louvo a Deus pelo Senhor, que Deus assim responde todas as suas orações, que Deus conceda todos os desejos do seu coração, pastor, da sua família, que Deus esteja sempre com o Senhor, te acrescentando ao Senhor e aos irmãos que oraram por mim. Muito obrigado. A gente não se conhece, o senhor é do Rio, eu sou de São Paulo, mas eu sei que lá no céu a gente vai se ver.
E eu louvo a Deus, pastor, continua sendo esse homem de Deus, continua mesmo. E as irmãs de oração continuam mesmo sendo essas bênçãos, intercedendo, porque elas nem sabem quem é. Muito obrigado, Deus te abençoe. E eu volto para falar mais quando eu tiver total. Já estou curada, porque eu não tive mais falta de ar. Sem medicamento, isso que eu quero dizer. Sem medicamento, acabou a minha falta de ar. Então, pastor, Deus abençoe muitíssimo. Fica na paz, o Senhor, os irmãos de oração. Muito obrigado por esse grupo.